Fala, nação! A verdade sobre situação de Gabriel Barbosa no Flamengo. Joga mais no Flamengo ou não joga? O que realmente está acontecendo com o atleta? Multa rescisória pode ser paga dependendo do resultado de hoje e quinta-feira. Mais uma vez, a diretoria vai esperar o caldo desandar para ver se toma decisão. E tudo sobre Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo do Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem, nação. Hoje tem Flamengo e Grêmio, eu acredito, 2-1 Flamengo, e a gente vai manter ainda aí o sonho de pelo menos conseguir atingir a meta orçamentária. Isso tudo porque o Fortaleza ontem ganhou do Bahia e foi a 52 pontos, tomando a vice-liderança do Palmeiras. O Palmeiras joga hoje e o Flamengo também. O Palmeiras joga contra o Vasco e o Flamengo joga hoje às 18h30 contra o Grêmio. E falando sobre o jogo, vamos dar as informações. O árbitro da partida entre Flamengo e Grêmio, Matheus Delgado. Os assistentes, Neuzinês e Evandro de Melo. O VAR, Rodrigo Ferreira de Melo Amaral. Esse Rodrigo de Melo Amaral aí a gente tem que ficar preocupado, porque já andou fazendo as lambanças aí em jogos do Flamengo. O quarto árbitro, Vinícius Gonçalves. O jogo está marcado para as 18h30 e passará na Sport TV e no Premier Futebol Clube. O time do Grêmio, Marquezine, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman e Reinaldo. Dodge, Vila Sante, Monsalve, Cristaldo e Soteldo. E lá no ataque, isolado, Bright White. Isso mesmo. O técnico Renato Gaúcho está suspenso e não comanda aí o Grêmio na beira do gramado. Já o Flamengo, Matheus Cunha, Wesley, Davi Luiz, Cleito e Ayrton Lucas. Everton Araújo, o incontestável Alan, Alcaraz, Lohan e na frente Matheus Gonçalves e o grande craque do campeonato brasileiro, Carlinhos. É irônico demais, não é? É muito irônico. Mas vamos torcer para esses 11 aí que estão indo a campo fazer o melhor, né? A gente jamais vai torcer contra o Flamengo perder para derrubar treinador, mesmo esse incontestável ultrapassado Tite, né? A gente vai sempre torcer para o nosso Flamengo. Mas o certo é, a batata do treinador está assando e assando muito. Aquilo que eu falei no vídeo anterior e volto a falar. Existe boatos vindo do Sul que o Tite provavelmente aí é o desejo do Grêmio para a temporada 2025. Se ele deixou o time que ele considera titular no Rio de Janeiro, por que ele não ficou e ao invés dele ter ido para o Sul, não ter mandado o Matheus Bach? É isso que não dá para entender. É isso que não dá para entender. Mas é aquilo que eu já falei, né? Essa diretoria aí amadora, em termos de finanças, fantástica. Olha o patamar que colocou o Flamengo. Mas em relação ao futebol, esquece. São amadores, são aprendizes de nada no futebol. Colocam mais a emoção do que razão. Não saber, melhor dizer, dialogar com o treinador ou saber escolher, entender o elenco que tem para contratar, é sempre esses erros ridículos que se cometem. No ano passado, 3 treinadores, este ano não querem cometer esse mesmo erro e aí, até que se prove o contrário, vai até o final de dezembro com esse treinador,
vai até dezembro com esse treinador, só que eles não esperavam a derrota para o Peñarol na quinta-feira. E aí a pressão ficou maior ainda, né? Então vamos ver o que eles irão arrumar nessa situação. Isso tudo porque, se o Flamengo perder hoje, fica mais distante da meta a ser alcançada no orçamento, que é o segundo lugar. O Brasileirão só se acontecer uma tragédia. Para os clubes que estão na frente perderem e aí o Flamengo voltar a mostrar um bom futebol, e aí por que não pensar em título? Mas fora isso, é só uma tragédia. Só uma tragédia para fazer com que o Flamengo volte a sonhar com o título do Brasileiro. Os 3 times que estão na frente perderem, né? O Fluminense ontem estava, entre aspas, meio que ajudando ali 0-0 e tudo mais, aquele craque mundial, Felipe Melo, faz aquela lambança toda e dá de presente a vitória para o Botafogo. Botafogo treinado, muito bem treinado por Arthur Jorge, um excelente treinador. E a gente vê a diferença. Ah, mas o Botafogo é uma SAF. O Textor está pouco se lixando, não deu certo, manda embora, contrata outro. Ele fez isso com todos. Com todos. Acertou aí com o Arthur Jorge. Então, assim, era o que o nosso presidente tinha que fazer. Mas, já que não fez, não adianta chorar, né? Não fez, não adianta chorar. Agora é mais um ano aí. Vamos ver, quem sabe pode acontecer. O jogo de quinta-feira é mais difícil por causa do tabu existente, o time não jogando nada, esse treinador ultrapassado, não tem repertório, fica mais difícil a gente acreditar em alguma coisa. Mas, por que não? Pode acontecer. Os jogadores aí estão mordidos para o jogo de quinta-feira, né? Pela comemoração exagerada do time do Peñarol e tudo mais. Pode acontecer aquilo que eu falei. Se o Flamengo ganhar algum título nesse segundo semestre, ou brasileiro, ou Copa do Brasil, até mesmo a Libertadores, é mérito dos jogadores, não desse treinador ultrapassado. Não desse treinador ultrapassado. Não dessa diretoria. Mas vamos ver o que acontece, né? Para a gente finalizar aí essa situação. Multa rescisória do Tite, já sendo colocada à vista, 8 milhões de reais. Se o Flamengo não ganhar aí do Peñarol, isso tudo aí que vai virar uma panela de pressão, ali o centro de treinamento vai virar um alvoroço só, né? E aí já tem dentro do Flamengo a possibilidade de realmente pagar a multa e não esticar a corda. Se acontecer da classificação, aí vão com o Tite até o final do ano, esqueçam que ele não sai mais. Então tudo vai depender aí desse resultado de quinta-feira. Eu hoje acredito 2-1 e acredito muito na capacidade dos jogadores para o jogo de quinta-feira. Mas isso é uma outra história para um outro vídeo. Bom, a verdade sobre Gabriel Barbosa. Vamos lá. As informações vindo aí que todo mundo coloca o Vene Casagrande trouxe que ele teve uma informação de dentro do clube que, da maneira que está, o Gabriel Barbosa não joga mais com a camisa do Flamengo. A sensação que teve, e isso foi o que ele falou. A sensação que essa pessoa passou a informação para ele. E aí falou que o Gabriel Barbosa, muito chateado e tudo mais, por ser a terceira, quarta opção, está treinando em separado. Vamos lá. Monique Danelos, da TNT Sport, já trouxe outra informação, que nada disso, ele não está treinando em horário separado. Bom, mas vamos lá. O Vene Casagrande deixou claro que ele não falou que ele está treinando em horário separado. O que está acontecendo, e aí a Monique Danelos lá da TNT também trouxe a informação que ele está fazendo um melhor condicionamento físico e está sendo preparado para o jogo contra o Peñarol.
Isso que está acontecendo, diz a jornalista. Bom, pessoas que cobrem o setor, o Flamengo, cravam o seguinte: não existe essa de Gabriel Barbosa não jogar mais pelo Flamengo. A situação é, e aí todo mundo já sabe, o embate entre Tite e ele. O Tite não aceita, não engoliu até hoje a situação do trio elétrico. Existe uma relação muito fria entre os dois. E a má vontade do Tite em relação a ele é clara e notória. O ano passado, o Gabriel Barbosa, mesmo na fase ruim, ele fez 20 gols, gente. Ele fez 20 gols. Quem é Carlinhos na fila do pão para jogar, tá acima de Gabriel Barbosa? Eu particularmente vejo que o ciclo dele no Flamengo já acabou, do Gabriel Barbosa. Mas quem é Carlinhos? Então, assim, é o preferido do Tite para jogar. O Gabriel Barbosa está no final. Isso é certo. Aí a gente vê e a gente entende isso. Essa diretoria covarde, é aquilo que eu acabei de falar em termos financeiros, maravilhosa, né, que olha o patamar que levou o Flamengo em termos financeiros, nem questiono, acho que a torcida, nenhum torcedor vai questionar, mas o que é questionável é o amadorismo e a incompetência deles conseguir gerir os problemas que acontecem no elenco. Esse vice de futebol, aprendiz de não sei o quê, ele consegue criar situações aonde tá tudo tranquilo e ele parece que quer ver o circo pegar fogo. Tendo em vista a declaração dele na situação do Fabrício Bruno. E aí pode reparar, desde dessa frustrante negociação que teve com o Rennes, o Fabrício Bruno não foi o mesmo. Falhou no jogo contra o Peñarol, falhou no jogo contra o Vasco da Gama, fora os outros. Fora os outros. Mas por quê? Por causa de uma declaração idiota desse vice-presidente. E aí o que acontece? Respinga lá dentro. E agora, da crise entre Tite e Gabriel Barbosa, esse vice de futebol não chamou os dois para conversar até agora. Não se impôs em relação aos dois. Pelo contrário. Se ele não faz isso, e acontece essa situação, esse escanteamento do atleta, ele está dando poderes a uma pessoa que não sabe, nem conhece a história do Clube de Regatas do Flamengo. Não encaixou. Não encaixou. O perfil do treinador Tite não é o perfil do Flamengo. Mas a gente só arruma treinadores dessa maneira. Por quê? Não tem um vice de futebol ou um gerente de futebol que saiba ler o elenco que tem. Um exemplo. No lado esquerdo, você tem Michael, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha machucado, o Michael voltando aí se Deus quiser. E o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está sendo quebra-galho para jogar como centroavante, mas ele já está morto. Porque ele não sabe jogar de centroavante. Ele não sabe jogar de centroavante. Mas já percebeu que se não fizer o que o treinador quer, é também colocado de lado. Os bons momentos vamos colocar assim, se teve bons momentos, do Bruno Henrique no jogo contra o Vasco e no jogo contra o Peñarol, quando ele foi colocado para o canto, para o lado esquerdo. Que ele estava de frente, pegando de frente os marcadores. Que ele é assim, ele precisa de espaço para colocar na frente e não jogar de costas para os marcadores. Aí do lado direito, você tem Gonzalo Plata, Luiz Araújo
e o próprio Michael que pode fazer aquilo ali, porque nessa última temporada que ele vem do Al Hilal, ele vem jogando mais para aquele lado direito. O Luiz Araújo machucou. Aí ele tem Gonzalo Plata e o Michael voltando. O que ele prefere fazer? É colocar o Plata na esquerda, que não joga na esquerda, que não consegue render. É nítido ver nos 2 jogos que ele jogou, dificuldade imensa que ele tem para jogar o Gerson no lado direito e fazer com que o Gerson apareça mais. Aí você não tem um diretor de futebol que mostre para o treinador que não é isso. Que contrate um treinador, mostre não, que aí já é exagero, mas que contrate um treinador que entenda que os jogadores jogam desse lado e os outros jogadores jogam desse lado, das características. Não. E bate palma por aquilo que ele quer fazer. Vamos aguardar. Multa rescisória do Tite, 8 milhões de reais. E ela pode ser paga quinta-feira, dependendo do resultado, se o Flamengo não classificar. Vamos torcer, nação. Vamos torcer. Vamos acreditar que vai aparecer uma luz no fim do túnel e que a temporada ainda não está perdida. Por mais difícil que seja, mas vamos acreditar. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Senta o dedo no like. Comenta e compartilha. Ajuda no engajamento. Na hora que sentir a vontade, só clicar aqui, estaremos de braços abertos a recebê-lo. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.